Olá, nesta aula tu vais aprender como começar a transformar a tua vida em todos os aspectos através de uma vivência profunda da fé católica. Meu nome é Rafael Vitola Brodbeck, essa aqui é minha esposa. Eu sou a Aline Brodbeck. E a nossa missão é tentar explicar para vocês, de uma maneira mais simples, mas sem perder profundidade, né, o que nós aprendemos com mais de 30 anos de estudo, mais de 30 anos de experiência prática, de uma entrega sólida à vivência da fé católica e, mais do que isso, formação humana, formação intelectual, formação em todos os aspectos da nossa vida, né? Uma espiritualidade profunda, um conhecimento da doutrina, busca da vivência de valores sólidos, quedas, levantar-se, né? Entendendo que tudo isso é capaz de construir não só uma vida com sentido, uma vida com um sentido, uma vida com um propósito, mas também uma família forte, como a que nós estamos ainda construindo. Uma personalidade madura para enfrentar os desafios da vida e entender para que nós estamos aqui. Nós já auxiliamos muita gente. Nós já vimos milhares de pessoas, de famílias, de adultos, de crianças, de filhos, né, mudarem completamente os rumos da sua história. Nós já passamos, na nossa experiência, por inúmeros casos de casamentos que pareciam arruinados, de famílias que estavam fadadas ao fracasso, pessoas que estavam em depressão, pessoas que estavam perdidas e pessoas que estavam distantes da fé, que eram católicos de IBGE, que eram protestantes, eram espíritas, eram mormons, testemunhos de Jeová, pessoas que não praticavam religião alguma, que descobriram a verdade. E ao descobrir a verdade, passaram a construir a sua vida de modo a valer a pena, construir a sua vida sobre algo sólido, construir a sua vida, como diz o Evangelho, sobre a rocha. Nós temos, inclusive, testemunhos que nós recebemos todos os dias nestes anos em que nós trabalhamos aqui na internet. Por exemplo, o testemunho da Graciela. Estou voltando à Igreja Católica. Através de você e da Aline, estou mudando minha vida para melhor em todos os sentidos. Há também o depoimento do Maurício. Tive uma real mudança, amadurecimento, e hoje sou muito mais homem do que era antes de lhe conhecer. Hoje sou uma pessoa passível de orgulho para a minha família. Temos também o depoimento da Isabela. Eu aprendi a verdade, principalmente com puxões de orelha que me fizeram uma pessoa melhor. Não só uma católica melhor, mas uma pessoa mais madura também. Assim como também o depoimento da Juliana, que diz que entrei para a comunidade e já me sinto transformada. Como é bom aprender com vocês dois. Esse outro aluno também disse o seguinte: é realmente incrível. Não vejo nada nem próximo na internet. Valeria ser a única coisa a ser consumida hoje em dia. E a Priscila falou que os cursos Como Catequizar Seus Filhos em Casa e Resgate a Sua Feminilidade são incríveis. Adorei e tem me ensinado muito e me ajudado a melhorar cada dia como católica, mulher, esposa, mãe e amiga. E o Victor, que é mais um dos testemunhos, né, para a gente não se alongar lendo centenas de depoimentos que chegam. Com ensinamento sobre masculinidade e paternidade, sua masterclass sobre São José foi um norte para mim, com ensinamentos sobre esses temas. Então, pessoal, nós aqui queremos dar uma aula para vocês, a partir dessa nossa experiência, a partir dessa mudança de vida que muitos experimentaram, não por nossa causa, né, por causa de Cristo, por causa de Deus, por causa da graça de Deus, mas que nós somos os instrumentos. Exatamente, nós estamos aqui oportunizando, eu vou passar para vocês o que nos foi passado, né? Então nós queremos dar para vocês todo este conteúdo que a gente adquiriu ao longo dos anos e que a gente vem se aprofundando a cada dia e passar para vocês terem vidas e testemunharem como a gente colocou antes as pessoas, né, que deram lindos depoimentos. Porque a gente está querendo passar para vocês aquilo que a gente já vive, né? Aquilo que a gente já vive, que a gente recebeu
e que a gente passa para os nossos filhos, nós queremos passar para vocês também. Então, essa aula que é muito curta, é muito breve, toca em ponto fundamental, mas ela não é longa, ela não vai se alongar demasiadamente. Ela é para quem já é católico, ou para quem está interessado em conhecer a fé da igreja, para quem deseja realmente crescer humanamente, crescer como pessoa. Tá? Crescer como pessoa, porque antes da santidade, a humanidade, antes do santo, o homem, a graça supõe a natureza e a aperfeiçoa, né? Então, o que é crescer como ser humano? E até aqueles que dizem que, né, mas eu já sou católico, vou à missa todo domingo, né, é um conteúdo riquíssimo para aprofundar, mesmo esses que creem que já cumpriu o seu papel, né? Até porque eles vão começar a entender que, na verdade, o papel principal é o papel de Deus e nós temos apenas que colaborar com Ele, fazendo a nossa resposta livre. De maneira que vocês têm que crescer. E crescer como? Humanamente em primeiro lugar, e espiritualmente e também na vida de família. É uma aula para quem busca se aprofundar nos ensinamentos da igreja, se tornar uma pessoa mais madura, uma pessoa mais virtuosa, com uma vida ordenada, com unidade de vida, né? Com uma formação em todos os aspectos da sua personalidade, não simplesmente formação para rezar, formação para ler a Bíblia, formação para ler o catecismo, ter devoção a um santo, não, ter uma vida completa e totalmente ordenada, conectada, capaz não somente de ordenar a sua própria vida e vivê-la em plenitude, mas de transmitir isso a outras pessoas. Se pais, transmitir para os seus filhos, transmitir para os seus amigos, para as pessoas com quem convive, né? Ajudar outras pessoas. Nós não queremos simplesmente ser apóstolos para formar discípulos. Nós queremos ser apóstolos para formar discípulos que também se convertam em apóstolos e que possam, então, levar essa mensagem adiante, né? E educar outras pessoas, fazer que outros conheçam a Deus. Essa aula é para quem sonha em construir uma família forte como nós estamos construindo a nossa. Educar os nossos filhos com valores sólidos não é um privilégio nosso. Vocês podem fazer, nós queremos ajudá-los a que vocês eduquem seus filhos com valores sólidos. Então essa aula é para essas pessoas, né? Essa aula é para essas pessoas. Essa aula não é para quem é indiferente ou não possui nenhum interesse na fé católica, não é, Rafael? Não é uma aula para quem está em cima do muro, para quem já acha que é suficientemente formado, para quem acha que isso não é importante. Não, esta aula é para quem realmente quer se comprometer. Exatamente. Para vocês entenderem, né, a nossa história começa juntos, né, como casal, em 2002. Né? Mas eu começo, obviamente, a minha história antes da Aline, em 1992. Eu nasci em 78, fui criado num lar católico, né? Meus pais participavam de movimentos de igreja, meu pai foi tesoureiro de paróquia, eu ia à missa desde cedo, fiz a minha primeira comunhão com 6 ou 7 anos, né? Já me confessava ali também, mas no final da infância acabei deixando de ir à igreja, meus pais já não iam mais tanto, eu já não ia também, e acabei tendo um momento de conversão. Eu sempre tive uma inclinação intelectual, já gostava de ler algumas coisas, inclusive coisas católicas, mas eu tive realmente um momento de conversão com 14 anos, 1992. Né? Eu era um jovem normal, tinha meus amigos, tinha os meus colegas, sofria bullying, fazia bullying, era uma adolescência, uma infância normal, brincava, fui escoteiro, acampava, brincava de carrinho, jogava futebol na rua, não deixei de fazer nada disso, né? Mas tive um encontro com Cristo. Esse encontro com Cristo não mudou quem eu era, na minha essência, a minha natureza continua a mesma, mas eu mudei de norte. Eu passei de viver para mim para viver para Cristo. Eu passei de viver para os meus interesses, ainda que pudesse ter alguma conexão religiosa, para viver para o que Cristo queria. Obviamente, nem sempre fiz isso. Teve momentos de queda, teve momentos de levantar-se, né? Este encontro foi em 92, num evento de Pentecostes, em Porto Alegre, com a pregação do já falecido Monsenhor Jonas Abib. E lá, tudo aquilo que eu já tinha experimentado na primeira comunhão, na confissão, na catequese, na vivência religiosa com os meus pais, professores de religião num colégio de freiras, aquilo ali
fez sentido para mim de uma maneira muito real, muito palpável. Eu tive um encontro pessoal com Cristo de verdade e foi a melhor confissão que eu tinha feito até então. Eu fui lá e me confessei, de fato, profundamente arrependido dos meus pecados e entendendo que eu deveria ter a Cristo como meu Salvador, Cristo como meu Senhor, porque não era simplesmente alguém que criou o mundo, alguém criou o mundo, mas que veio morrer no meu lugar por conta do meu pecado. Esse foi o meu encontro com Deus. E aí começou a minha história de ser mais evangelizado e evangelizar mais os outros, até porque eu já tinha essa inclinação intelectual, como eu disse. Então eu passei também, já que agora o meu norte era Cristo, o meu eixo era Cristo, o meu centro se torna Cristo, as minhas preocupações intelectuais também se tornam algo a serviço de Cristo. E eu passo a estudar doutrina católica mais a fundo, com 14 anos, em 1992. Doutrina católica, teologia, filosofia, Sagrada Escritura, né, a humanidade, né, formação humana, temperamentos, tudo isso eu começo a estudar. Tenho depois meus diretores espirituais, encontro os padres legionários de Cristo, entro para o Movimento Reino Cristo em 1998 e começo, então, a ter um aprofundamento muito grande. Eu começo a ter uma formação realmente sólida. É isso aí, o Rafa contou a história dele. Vou dividir um pouquinho da minha aqui, resumidinha, né? Eu ia à missa com meu pai quando eu era criança, né? Até os meus 7, 8 anos de idade. Meu pai parou de ir e eu, por consequência, também parei. Tinha até me inscrito na catequese, nunca me chamaram. E acabou que eu raramente, eventualmente, eu ia na igreja, né? Eu comecei a frequentar, buscar outras questões de espiritualidade, de religiosidade. Mas o único lugar que eu realmente me sentia bem era dentro da Igreja Católica, embora eu não soubesse que, né, Cristo, aquele pãozinho, né, era Cristo. E daquele momento em diante, né, eu decidi que eu não ia ser nada, acreditaria numa força maior, mas que eu não seria nada. E às vezes eu continuaria, né, indo apenas como um templo de oração, né? E então eu conheci o Rafael, né, meu esposo, e ele já era bem católico. Isso era em 2002, eu tinha 21 anos de idade. Eu sou um colérico, eu conheço datas. E ele já era bem católico, e comecei a acompanhá-lo na missa, me aproximar dos padres legionários, e me confessei, ele me deu catequese, né? Então eu sou o testemunho vivo da catequese. Que eu a formei também. E a partir daí fiz a minha primeira comunhão, fiz a minha crisma, nos casamos e estou aí com vocês. Então, nós tivemos momentos em que precisamos tomar decisões. Isso que nós esperamos de vocês. Eu precisei, em 1992, tomar uma decisão por Cristo. Eu ouvi a pregação do Monsenhor Jonas Abib, que eu precisava entregar minha vida a Cristo. Não era apenas um aspecto secundário da minha vida, também a religião. Não, eu deveria entregar minha vida a Cristo. A Aline também. Né? Quando começou a namorar, viu, quem é esse rapaz aí? Ele vai à igreja, ele vai à missa, ele tem amigos católicos, beleza, tudo bem, mas ela precisou num momento em que, como a gente diz, caiu a ficha, né? Para quem é mais novo aí, não entende muito, que não usava orelhão com ficha, mas caía a ficha e começava a gente a usar a linha telefônica naqueles aparelhos telefônicos urbanos, de rua, né? Para ligar para outras pessoas. E precisa ter um momento em que cai essa ficha, né? Nós tomamos uma decisão por Cristo, uma decisão por formarmos-nos aos pés de Cristo, uma decisão por ser melhores, uma decisão por deixar a graça trabalhar em nós, uma decisão que teve consequências tais na nossa vida que fez com que nós tivéssemos depois que tomar outras decisões. Casar, trabalhar nas nossas profissões, estar abertos à vida, ter os filhos que Deus mandasse, né? Todas essas decisões, frutos da decisão da entrega a Cristo. Foi uma decisão que a gente tomou desde o início, e no início do nosso namoro, né? Alguns dizem, eu namoro há 2, 3 anos e espero que meu namorado se converta. Não, nós começamos a namorar, na outra semana a gente está vindo à missa. Claro que demorou um pouquinho ainda para poder se convencer de algumas coisas, porque é normal, é um processo, mas já houve um processo de conversão ali, né? Então, e isso tudo redundou em escolhas que nós fizemos para nós mesmos e escolhas para nossa família. Isso redundou
na forma como nós vivemos e na forma como nós transmitimos aquilo que nós vivemos para os nossos filhos e que queremos transmitir para vocês também. Ou seja, houve uma transformação na minha vida, houve uma transformação na vida da Aline no momento em que nós conhecemos a fé católica de verdade, no momento em que nós nos dispusemos a estudar essa fé católica, quando nós nos dispusemos a de fato estar aos pés de Cristo para rezar, a estudar a doutrina, né? Nós não tivemos uma base diferente da maioria de vocês. Muitos de vocês são justamente isso, pessoas que nasceram num lar mais ou menos estável, né, com pai e mamãe, com alguns irmãos, de vez em quando iam à missa, alguns mais, outros menos, né? Alguns nunca foram, mas talvez foram criados por pais que falavam que tem que ser honesto, tem que falar bem dos outros, não tem que fazer o mal, não tem que roubar, tem que ajudar as pessoas. Ou seja, nós não tivemos uma base muito diferente de vocês. Nós não fomos pessoas privilegiadas nesse aspecto. Fomos em alguns, como vocês podem ser em outros também. Nós não somos diferentes da maioria das pessoas, né, que vieram de um lar com pouca ou com nenhuma vivência na fé, ou com alguma vivência na fé, mas que foi superficial, que não tinha as razões da esperança, como diz São Pedro, né? Mas nós escolhemos fazer diferente, vocês também podem. E nós escolhemos fazer diferente e encontrar essa base sólida numa vida espiritual sólida, numa formação do caráter sólido, num estudo sólido da doutrina da igreja. Então não é determinante o passado que vocês tiveram, né? Com essa breve história da nossa vida, vocês puderam perceber que nós trilhamos, eu e o Rafael, caminhos diferentes, mas chegamos até aqui. E chegamos até aqui porque nós nos esforçamos em colaborar com a graça de Deus. Aquilo que nós respondemos nas caixinhas do Instagram, que alguns de vocês que estão aqui devem ter vindo pelo Instagram, não saiu da nossa cabeça. Foram anos e anos de estudo, foram anos e anos tirando dúvidas, anos e anos recebendo formação de professores, de padres, de leigos, de bispos, de religiosos, aos pés de Cristo, né, frequentando cursos, frequentando retiros, comprando, adquirindo inúmeros livros e os estudando. Isso não caiu do céu no sentido milagroso, foi fruto da graça de Deus, mas fruto também do nosso esforço. Então nós tivemos também dificuldades, tivemos que comprar livros. Eu, quando era adolescente, parte da minha mesada era para comprar livro católico, livro de formação. Até porque você já deve ter percebido, né, que na nossa época, na época do Rafa, não tinha internet, não tinha essa facilidade. Não tinha essa facilidade. A gente podia acessar um vídeo e ver um casal, talvez com um pouco mais de idade, um pouquinho mais de experiência, enfim, ou com um pouquinho mais Era difícil até de achar esse casal, mesmo fora da internet, né? Principalmente isso. Então, nós temos as nossas dificuldades e tivemos as dificuldades, mas as dificuldades não nos paralisaram. Nós moramos numa cidade pequena, que para nós tem muitas vantagens, para a nossa profissão, para as coisas que nós temos aqui, a proximidade da nossa família, também uma vida no campo, uma vida mais tranquila com as crianças, temos segurança também, mas que tem as suas dificuldades. Cidade pequena também tem suas dificuldades, nós não vamos romantizar tudo. Assim como cidade grande tem vantagens, mas também tem outras dificuldades. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Os nossos filhos estão na escola, outros filhos de algumas outras pessoas estão no homeschooling, e homeschoolers e filhos escolarizados, todos eles têm problemas ou enfrentam problemas. Os nossos filhos estão num colégio e certamente nem todos os colegas partilham dos mesmos valores e eles têm que enfrentar isso. Nós temos as dificuldades de formar os nossos filhos não somente numa bolha, nos eventos católicos com outras crianças católicas. Não, nós temos que formar os nossos filhos num colégio, numa atividade esportiva, numa aula de balé, numa viagem, na convivência com familiares, e nem sempre as pessoas vão concordar com os valores que nós temos e com os valores que os nossos filhos têm. E isso vai gerar um choque que nós temos que saber administrar. E como nós sabemos administrar? Pela formação que nós temos. E nós ajudamos inúmeros casais a resolver problemas também entre si e com os seus filhos ao longo desses anos em que nós estamos aqui, desde as listas de instruções, por e-mail, do nascimento do Orkut nós estávamos lá, Facebook, Instagram, livros que nós escrevemos, eu e a Aline escrevemos livros, vários livros. Temos vários livros jurídicos e teológicos, espirituais, que circulam pelo mercado, que tem o nosso nome. Livros pessoais meus, individuais, livros individuais da Aline e livros em que nós escrevemos em casal. Fruto do quê? Do nosso conhecimento, da nossa experiência em ajudar pessoas.
Nós queremos que vocês aprendam a enfrentar os desafios da vida, porque nós continuamos também a enfrentar os desafios da nossa vida familiar, na nossa vida social, na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional. Quantas vezes tivemos que nos mudar de casa, tivemos que nos mudar de cidade, a vida parecia tão organizadinha naquela cidade onde eu servia como delegado de polícia, tivemos que botar nossas coisas numa mala, botar no caminhão de mudança e simplesmente partir numa aventura para outra cidade. Isso foi desafiador, principalmente para ti, que é mãe de família. E temos também outros desafios, os compromissos que nós temos o dia inteiro. Nós não passamos o dia inteiro parados, nós temos que trabalhar, trabalho de manhã, de tarde, de noite, ali, de manhã, de tarde, de noite, trabalha na rua, trabalha fora, cuida de criança, administra empregada, né, vai para a fazenda, volta, tem que sair, daqui a pouco a gente tem um plano e eu tenho que sair porque tem um compromisso na polícia, enfim. Nós temos dificuldades como vocês, mas nós enfrentamos essas dificuldades e queremos ajudar vocês a enfrentá-las também. Então agora nós vamos ensinar o que nós aprendemos. O que não é ser católico? As pessoas muitas vezes pensam, não, mas eu sou católico, né? Quantas vezes vocês já não viram pessoas na rua dizendo, eu sou católico, sou espírita, eu sou católico, sou umbandista, eu sou católico, mas eu não vou à igreja, eu sou católico, mas eu acredito em outras coisas. Por quê? Porque identificam o catolicismo com rezar determinadas orações. Eu rezo Ave Marias, então eu sou católico. Eu fui criado indo à missa, então eu sou católico. A religião da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha avó, dos meus tios é católica, então eu sou católico. Eu fiz catequese, então eu sou católico. Não crê na fé da igreja, não acredita exatamente em tudo que a igreja está ensinando, não sabe sequer o conteúdo das Ave Marias, sabe dizer Ave Maria, mas não sabe o que significa. Né? Então, não basta recitar as Ave Marias, não basta recitar os Pai Nossos, não basta ter recebido a fé dos pais para dizer que é católico só por tradição. Eu sou católico, rezo, por quê? Porque eu rezo Ave Marias, mas eu acredito em espiritismo, acredito em reencarnação. Mas se conhecesse a fé católica, saberia que é incompatível com a visão que o catolicismo tem da vida após a morte. Então não se é católico. Mas muitas pessoas acham isso, né? Por quê? Porque não são católicos de maneira integral, ou seja, a fé católica não informa todas as áreas da vida. A religião é um compartimento para alguns. Então eu sou delegado de polícia, sou marido, sou pai e sou católico. Então a cada momento eu sou uma coisa. Não, elas esquecem de integralizar tudo. Falta a formação integral e integrativa. Ser católico não é assistir missa apenas. Não é ter recebido uma tradição católica de família. Não é recitar as Ave Marias. Até porque, se fosse somente isso, então os bancos da igreja seriam os mais católicos do mundo, porque eles estão lá 24 horas e não conseguem sair. Então nós temos que ser mais do que bancos de igreja, né? Nós temos que ser alguém que vivencia de verdade esta fé, que vive essa fé, né? Não que apenas vai lá cumprir um preceito, rezar uma oração que está ali no livrinho e ponto final, né? É muito mais profundo que isso. Até porque quem vai à igreja, né, vai para encontrar a Deus, mas sabe que Deus não está apenas na igreja, que Deus está presente em todos os lugares. Deus, ele não é onipresente porque nós o tornamos onipresente com a nossa oração. Não, a nossa oração não trata de criar a onipresença, não trata de criar a presença de Deus. A nossa oração trata de fazer com que nós tomemos consciência de que Deus está presente. Aliás, essa é uma definição de oração que talvez alguns de vocês não saibam porque não foram educados a rezar. Foram educados a repetir fórmulas, que são importantes. Nós também repetimos fórmulas da nossa oração. Nós também rezamos Ave Marias. Sim. Nós também rezamos Pai Nosso. Nós rezamos o terço. Mas a vida espiritual não pode se resumir a isso. Nós precisamos entender o que é de verdade rezar, o que é de verdade orar, o que é de verdade ter vida espiritual, como eu tenho vida de oração. Vida de oração não é passar a vida em oração, é ter a oração informando todos os aspectos da vida, e isso nós damos em algumas aulas na nossa própria comunidade. Na comunidade, nós falamos sobre o que é a vida de oração de verdade. Né? E essa vida de oração ela vai passar, Aline, por algo que é fundamental na minha vida e por eu ser teu marido, eu sei disso também, é fundamental na tua também, que é ter um plano de vida. Né? Então a questão do plano de vida
ela é muito importante para quê? Para que nós nos gerenciamos nessa unidade que nós queremos integralizar dentro da nossa vida, da nossa fé, né? De não sermos mais compartimentados, né? Agora eu vou ali, vou rezar e deu, né? Esqueci o resto. O plano de vida nos ajuda como nos direcionar, como que a gente pode integrar a mãe que está lá cuidando dos filhos e vivendo a fé ao mesmo tempo, a esposa que está lá esperando o marido e vivendo a fé ao mesmo tempo, a profissional ou o profissional que está lá no trabalho e também vai viver a fé ao mesmo tempo que trabalha, de uma maneira simples, de uma maneira tranquila, não caricata, não cheia de fórmulas diferenciadas. É um método pelo método, deixar a pessoa esquisita, né? Esquisita seria essa palavra, né? Mas seria mais ou menos isso, né? Uma maneira de vocês conseguirem direcionar a própria vida vivendo a fé cristã no dia a dia, tranquilamente. E nós temos uma aula sobre isso na nossa comunidade Família Broadback, uma aula sobre plano de vida para ajudar você a fazer um plano de vida. Inclusive, essa aula tem alguns anexos que nós colocamos com esquemas para descobrir seus defeitos dominantes, as virtudes contrárias, como fazer isso e o passo a passo para elaborar o seu próprio plano de vida. Um cristão de verdade é aquele que coloca os seus joelhos dobrados diante de Cristo, não para renunciar à sua vida, mas para levar Cristo ao mundo. E nós, como leigos, temos como missão, segundo o Concílio Vaticano II, iluminar as estruturas temporais com a mensagem do Evangelho. Nós vamos ser católicos, não se trata de ser católico para ter essa vida espiritual quando rezarmos ou quando vamos à igreja. Não. Nós temos que ser católicos ao criar os nossos filhos, temos que ser católicos ao ver um filme, temos que ser católicos ao comer, temos que ser católicos doentes, né? Doentes, sadios, trabalhando na nossa profissão. Eu me santifico investigando crimes. A Aline se santifica gerenciando uma casa, sendo advogada. Não quer dizer que a gente não se santifique também rezando, buscando sacramentos, fazendo jejum, claro que sim, mas a gente não deixa isso numa parte compartimentada. Nós temos que nos santificar em todos os aspectos da nossa vida. Nós nos santificamos namorando, nós nos santificamos fazendo amor. Foi Deus que deu o sexo de presente para o homem. Não é uma área em que nós vamos deixar Deus de fora e Deus só vai tolerar, não, isso faz parte também. Aliás, nós temos aulas sobre sexualidade na comunidade Família Broadback, umas outras aulas em que nós damos juntos, damos com outras pessoas, e a Aline está preparando uma aula só dela, da visão feminina sobre intimidade sexual. Nós falamos que a cama do casal é o altar do casal. Altar. Quando nós estamos falando aqui de ser católico, não se trata de deixar o mundo. Cristo mesmo na sua oração sacerdotal, ele dizia: não vos peço, ó Pai, que os tireis do mundo, mas que os preserveis do mal. Cristo quer que nós saiamos do mundo, mas que nós não vivamos de acordo com os valores do mundo e transformemos esse mundo com a mensagem do Evangelho. Tudo isso que nós passamos para vocês, né, que eu disse que ia ser muito breve, é um pequeno passo para vocês reformarem as próprias vidas. O nosso método para essa reforma de vida, para essa formação integral, e essa formação integral, em que ela consiste? Vocês não podem simplesmente ter formação na vida espiritual. Eu já vi algumas pessoas, quando a gente estava falando ali no Instagram, diziam: o critério para eu ter uma namorada é que ela busque a Deus e receba os sacramentos. Não importa se ela é bonita, se ela é feia, se eu tenho atração por ela. Opa, me acendeu um alerta vermelho ali. Essa pessoa não vai namorar com um espírito. Não vai namorar com a vida espiritual. É óbvio que o fato dela buscar os sacramentos, que é ser santa, é um critério, e que bom que ele é um critério. Mas ele não pode ser o único. Ele não vai ter diálogos espirituais com uma freira carmelita. Ele vai ser marido desta mulher. Ou seja, faltou a esta pessoa uma formação realmente integral, porque ele só focou na vida espiritual. E eu não estou dizendo que a vida espiritual está no mesmo nível que outras dimensões. Claro que ela não está. Ela é muito superior, ela é muito acima, ela tem que guiar todas as outras, mas ela não pode anular as outras dimensões. Eu tenho que ter formação na minha área profissional, tenho que ter formação na minha área familiar, tenho que ter formação humana, da minha inteligência, dos meus afetos, da minha vontade. E uma formação que seja integral por abarcar todas as dimensões da minha vida, mas ao mesmo tempo integral no sentido de ser integrativa. Quanto mais eu formo a minha humanidade, mais eu formo a minha vida espiritual. Quanto mais eu formo a vida espiritual, mais eu formo a minha dimensão apostólica. Ou seja, eu vou
melhorar todos os aspectos da minha vida. Viver a fé na normalidade. Na normalidade. Isso nós ensinamos para vocês na comunidade. A comunidade Família Brodbeck é um ambiente de formação. Por isso que a nossa comunidade é tão completa, ela tem mais de 300 horas de aula e nós estamos colocando semanalmente, às vezes diariamente, mais e mais inúmeros aulas. Alunos, né? E o retorno é extremamente positivo. Positivo porque o pessoal não sai, o pessoal segue assinando, porque não só tem um conteúdo vasto, como a gente está sempre preparando e pensando. E ele é completo, né? Não são simplesmente coisas jogadas lá. Quer dizer, tem aula sobre casamento, tem aula sobre criação dos filhos, tem aula sobre liturgia, tem um curso sobre história das heresias, tem, mas eu não quero, eu preciso melhorar como pessoa, eu preciso deixar os vícios e melhorar as virtudes. Tem aulas sobre isso aí. Então, tem aula sobre educação, sobre etiqueta, sobre o trato social. Então, e a nossa preocupação, a minha e do Rafael, é realmente formar vocês. Ensinar vocês a ser gente, completos, né? Esse é o nosso maior apostolado, é para isso que a gente está aqui. Antes de qualquer coisa, a gente quer ajudar vocês a serem melhores cristãos, serem melhores seres humanos, pais, esposas, maridos, porque é o que a gente deseja para o outro, não é? A gente quer aquilo que a gente tem. Então a gente deseja para nós, a gente quer que vocês vivam isso. Porque o que nós lutamos na nossa casa, nós queremos dividir essa luta com vocês. E é por isso que ela é tão completa, né? Cada parte. O que é a comunidade? Muitos perguntam, mas o que é a comunidade? É um curso? Não, não é um curso. É uma plataforma onde estão todos os nossos cursos. Todos os nossos cursos, exceto a Escola da Doutrina, que é um outro ambiente. Mas todos os nossos cursos que a gente já vendeu em algum momento na vida, nós colocamos lá. Todas as masterclass que nós já vendemos em algum momento da vida, nós colocamos lá. Lives também, tem uma curadoria de lives. Muitas vezes te convidaram, Aline, e me convidaram também para dar aula em algum outro curso, né? Da Cássia Calamura, da Fernanda Zapparoli, né? De outras pessoas. Nós pegamos as aulas que nós demos para os outros e também colocamos lá. Cursos em que nós ajudamos outras pessoas, e muitas vezes filmagens de pregações, parece que nós demos ao vivo e que nós conseguimos recuperar, conseguimos ter essas filmagens, colocamos lá também. Todos os nossos cursos que nós vamos, e aulas que nós vamos um dia dar, eu quero dar uma aula, sei lá, sobre a Bíblia, formação da Bíblia, vai para lá. Então é um ambiente que está sempre sendo recebendo materiais. É um curso, ele é uma comunidade. E ainda que vocês digam, né, eu quero somente me formar na questão da fé, da doutrina. Tem lá. Né? Cada parte vai ajudar vocês, vai te ajudar a ter um conhecimento e um amadurecimento integral, necessário para ver se a prática nas diversas áreas que os nossos cursos, masterclasses e aulas, tem aula até de churrasco lá, numa visão psicológica, antropológica, histórica, também não é simplesmente botar uma carne numa grelha, né? Então, vai ter uma vez a prática nas diversas áreas necessárias para a nossa formação: família, casamento, filhos, profissão, igreja, vida espiritual, estudo, para que tu possas ir passo a passo crescendo como pessoa, como católico, e que possas construir uma vida profunda e com sentido. Bem, mas como é que isso funciona? Já vi que vocês querem nos ajudar. Mas como é que isso funciona? Essa é a pergunta que vocês fazem para nós. Como é que funciona? Bem, a nossa comunidade é uma plataforma. É um streaming. Vocês veem aí Netflix, Prime Video, Disney Plus, né? Tem tantos streamings hoje. Né? Nós temos um streaming onde os nossos cursos, as nossas masterclass, as nossas lives, os eventos, palestras, tem tudo lá. Curso, por exemplo, Como Catequizar os Seus Filhos em Casa, um curso que nós começamos em 2015 e que ajudou tantos casais a formar os seus filhos. Como Catequizar os Filhos em Casa, aulas da Aline e aulas minhas. Tá lá. Resgate a Sua Feminilidade, um curso só da Aline. O cara detectou um problema na formação da feminilidade, com feminismo, um monte de coisa. Tá lá. Introdução à Patrística e à Patrologia. Tá lá. História das Heresias. Está lá. Curso sobre liturgia. Está lá também. Sobre virilidade, sobre sexualidade, a mulher virtuosa, né? Sobre os sacramentos, sobre as notas da igreja, sobre a vida da graça.
Vários e vários, os itinerários que nós colocamos ali de formação humana, de formação católica, de mulher, família e casamento, né, conhecendo a família Brodbeck, áudios semanais, nós colocamos áudios semanais lá também, vídeos esporádicos sobre várias coisas, né, tem uma exposição sobre os salmos, que eu estou comentando cada salmo, estou fazendo uma pregação expositiva sobre cada salmo, aula sobre vida espiritual, como iniciar uma vida espiritual, como ter um programa de vida espiritual, como ter uma vida com sentido, está tudo lá. E é uma assinatura. A pessoa assina, assim como ela assina um streaming, e ela tem acesso durante o período de assinatura a todos os filmes que tem ali, a pessoa assina a comunidade de família Brodbeck, e com isso ela garante um acesso imediato a todos os cursos disponíveis. E também a todas as atualizações que nós vamos fazer. Porque sempre tem novas aulas, sempre tem cursos novos, vão ser colocados ali, quem assina vai receber aquilo ali durante o período da sua assinatura. As aulas podem ser vistas no computador, pode ser vista no celular, pode ser vista na televisão, pode jogar para a televisão, né? Onde vocês quiserem. O pagamento pode ser feito até 12 vezes pela Hotmart, né? Que é uma plataforma segura para pagamento. O dinheiro de vocês vai estar seguro ali. E ainda vocês têm 7 dias de garantia. Caso vocês não se identifiquem com o produto, caso achem que a gente está mentindo, que é ruim, não atende a expectativa de vocês, não tem dinheiro, faltou dinheiro, deu, podem cancelar a compra e receber o reembolso integral nos 7 dias de garantia. Mas eu duvido que vocês vão querer sair depois que entrarem. Detalhe, se vocês fossem comprar, eu não sei se você já fez esse cálculo, mas se as pessoas fossem comprar cada um desses cursos que nós temos lá, como a Catequizão fez em casa, História das Heresias, Resgate da Feminilidade, Liturgia, todo o conteúdo que tem lá, individualmente, elas iam gastar entre 3 a 5 mil reais. 3 a 5 mil reais para comprar todos esses cursos que nós temos lá. Se a pessoa, em vez de comprar individualmente cada curso, ela assinar a nossa comunidade Família Brodbeck, ela vai gastar na assinatura menos de 700 reais. Menos de 700 reais. Não é 3 mil, não é 4 mil, não é 5 mil, são 700 reais para ter acesso a tudo isso. Menos 700 reais. E ainda pode se dividir em 12 vezes, ou seja, é mais barato do que uma pizza. Vocês querem gastar dinheiro engordando, né, com gula, em vez de guardar esse dinheiro para a formação de vocês. Então, comecem agora. Cliquem no link abaixo. Deem mais uma olhada aqui nessa página, mas cliquem no link e deem o primeiro passo. Mais do que deem, tu que estás aí, dá agora o primeiro passo para transformar todos os teus aspectos da tua vida à luz da fé católica. Eu te espero lá. E a Aline também.